Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina? Já estamos ali já no final do trimestre, né? Já estamos na lição 10. E a lição dessa semana, os últimos dias. Verso para memorizar, Marcos 13, 26 e 27, que diz: Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, os 4 ventos, né? Da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então nós vamos falar hoje um pouco sobre a vinda de Jesus, né? A lição vai começar com uma breve história de uma viúva lá em Marcos capítulo 12. Mas depois a lição dessa semana vai se concentrar em Marcos 13, a respeito da destruição de Jerusalém e da volta de Jesus, né? Então, a primeira história aqui na parte de domingo, 2 moedinhas na caixa de ofertas, né? Tá lá em Marcos 12, verso 41 a 44. A lição começa a falar, né, que o templo de Jerusalém era uma bela estrutura. Existiam ali pedras que pesavam centenas de toneladas. Era algo que chamava muito a atenção e até hoje é, né? E esse templo, né, ele foi ali, então, passou ali fases de alterações, de ampliações, né, pelo reinado de Herodes o Grande, né? E diz que muitas pessoas levavam, então, grandes ofertas para depositar ali nos 13 baús que ficavam localizados no pátio das mulheres, né, próximo ao templo. E era exatamente ali que Jesus estava quando viu uma viúva, né, se aproximando e colocando apenas 2 moedinhas de cobre, né, 2 leptos. E isso era um valor muito pequeno, né, um valor bem assim simbólico. Jesus, porém, ficou o quê? Impressionado com a oferta dela. Pessoas ricas depositavam grandes somas, mas a viúva despertou ali então a atenção de Jesus, né? Fez com que ele comentasse sobre a oferta delas. E Jesus disse que ela deu de tudo que tinha, né? Ela deu todo o seu sustento, enquanto outras pessoas eram ricas, depositavam as suas ofertas e continuavam ricas, ela depositou tudo que tinha. E essa lição também vai falar que naquele tempo, né, as pessoas que cuidavam ali dessa parte financeira da igreja, muitos eram corruptos, né? Como Caifás e Anás, né, que eram os sacerdotes, um sacerdote dali do templo, e infelizmente, né, não cuidavam da maneira que deveriam. E aí a lição, ela vai trazer então 2 pensamentos profundos aqui para nós nessa história. Primeiro, que doar para a causa de Deus, ele não depende das ações de líderes religiosos. O que isso quer dizer? Se um líder religioso ele está sendo corrupto, não está cuidando bem das ofertas, dos dízimos, isso não é motivo para que nós deixemos de ser fiéis. E cada um vai ter ali, então, diante de Deus que prestar as suas contas, né? Então, aquela viúva estava ali devolvendo a sua moedinha num lugar aonde quem cuidava disso era corrupto. Mas ela não deixou de fazer a sua fidelidade, de devolver aquilo que pertence a Deus, independente da ação de quem era responsável de cuidar disso, né? Aqui está dizendo que Jesus sabia disso também, e Jesus não, em momento algum, falou: olha, deixe de trazer para o templo porque nós temos pessoas aqui corruptas. Não. Independente do que as pessoas iam cuidar disso, a fidelidade de cada um de nós não está atrelado àquele que está cuidando das ofertas, não depende de outro, depende apenas de nós. É verdade que os líderes têm responsabilidade sagrada, sim, né, de usar os recursos de acordo com a vontade de Deus. Mas mesmo que não façam, aqueles que doam a sua causa ainda são abençoados em suas doações, como aquela mulher foi. Por outro lado, reter dízimos ou ofertas quando os líderes cometem equívocos significa que nós estamos vinculando a doação à ação deles. Então, eu não estou devolvendo a casa de Deus pela fidelidade, mas sim dependendo da ação do outro, né? Em vez de entregar em agradecimento a Deus, por mais tentador que seja fazer isso, está errado. Independente se a outra pessoa não está, que deveria cuidar dos recursos, não está cuidando, eu preciso entender que eu devo ser fiel e deixa que essas pessoas prestem as suas devidas contas a Deus, né? Segunda-feira,
não ficará pedra sobre pedra, né? Aqui nós já vamos então para declarações ali de Jesus a respeito da destruição do templo de Jerusalém. Essa história você vai encontrar em Marcos 13, a partir do verso 1, né? Então a gente viu que Jesus, ele olhou para aquela toda estrutura do templo e reconheceu que realmente era lindo, era grandioso, mas ele faz uma grande declaração para os discípulos, né? Que ali não ficaria pedra sobre pedra. Imagine o espanto que os discípulos não tiveram naquele momento, né? Olhar para aquela construção tão maravilhosa que eles se orgulhavam tanto e saber que ia ser destruído. E aí os discípulos queriam saber quando se cumpriria, né, essa predição de Jesus sobre a destruição de Jerusalém, né, do templo de Jerusalém, e também queriam saber a respeito dos sinais do tempo do fim, né? Então eles questionam a Jesus sobre isso. E aqui diz que em Marcos 13, versos 5 a 13, é surpreendente que Jesus não passou a maior parte do tempo descrevendo a queda de Jerusalém, mas alertando os discípulos sobre o que poderia esperar no ministério deles e de estabelecer a igreja cristã, né? Que isso não seria fácil. Então Jesus, por mais que ele tenha falado ali a respeito da destruição de Jerusalém, Jesus colocava sempre para eles que o mais importante era como eles seguiriam a obra de Deus, né? O ministério deles, que aquilo não ia ser fácil, que eles precisavam ficar atentos, que eles não podiam ser enganados, né? Que tinha uma grande obra pela frente, né? Os seguidores de Cristo seriam perseguidos e julgados, e alguns seriam até mortos. Mas em meio a tudo isso, Jesus indicou que ainda não seria a hora. Eles não deviam ser enganados, por quê? Por conflitos, né? Além disso, o Espírito Santo lhes daria palavras para falar na hora certa, mesmo quando a família e os amigos os abandonassem. E é exatamente como Jesus faz hoje, né? O Espírito Santo sempre nos dá a palavra certa no momento certo. A conclusão dessas palavras introdutórias da profecia de Jesus é que o povo de Deus não deve temer turbulências e provações. Eles devem ficar vigilantes, porque o Espírito Santo de Deus os guiará em meio à dificuldade. Às vezes nós falamos sobre o tempo do fim e a gente começa a ficar com medo, né? Mas Jesus nos assegura que ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então, se nós estivermos ligados na figueira, estivermos ligados na videira verdadeira, estivermos ligados na presença de Deus, o próprio Espírito Santo nos guiará em toda a verdade, né? O abominável da desolação, né? Aí Jesus usa esse termo aqui que deixou também ali todo mundo querendo saber o que seria, né? Marcos capítulo 13, verso 14, Jesus chegou ao ponto central sobre a queda de Jerusalém. Ele se referiu ao abominável da desolação, né? O Senhor disse que o leitor deveria entender. E com essas palavras ele apontava para uma outra profecia, né? Para o livro de Daniel, que também usa essa expressão, o abominável da desolação. E aí também Daniel, Jesus usa ali, né? Daniel usa mais duas palavras, que é ungido e o príncipe que há de vir, né? A palavra ungido, lá em Daniel 9:26, ele é traduzido pela palavra em hebraico Mashiach, que significa Messias. Então, quando Daniel fala do ungido, ele está falando de Jesus, que é o Messias, né? Ali então em sua primeira vinda. Mas então quem seria o príncipe que há de vir, que traria desolação sobre Jerusalém? E aí há algumas teorias, né, a respeito disso, né? Mas a palavra de Deus nos explica, né? O que é esse abominável da desolação que Jesus falou, referindo-se lá a Daniel? Infelizmente, muitos acreditavam que esse termo se referia à profanação do templo feito pelo rei Antíoco Epifânio, né? No segundo século antes de Cristo. Eles acreditavam que esse rei aqui, né, Antíoco Epifânio, lá, né, nos gregos, né, na época dos gregos, que por ele ter uma série de perseguições aos judeus e até mesmo ali diante do templo matava porcos, né, profanando então o templo, que ele seria esse abominável da desolação. Mas isso não se harmoniza com o ensino bíblico, porque Jesus descreveu o abominável da desolação como algo que aconteceria depois de sua morte. Então não dava para se referir a esse rei, né? Porque ele aconteceu antes mesmo do nascimento de Jesus, né? Em vez disso, o abominável da desolação provavelmente se
referia à colocação dos estandartes romanos em Israel durante o cerco de Jerusalém, né? No fim da década de 60 depois de Cristo. Esse foi o sinal para a fuga dos cristãos da cidade e é o que eles fizeram. Então, na destruição do templo, antes da destruição, os romanos fizeram um cerco sobre Jerusalém, né? E aí, então, depois os cristãos conseguiram fugir, aqueles que deram ouvidos à palavra de Deus, e aí, então, o templo foi destruído, né, pelo general ali, Tito. Então, o abominável da desolação seria aquele momento, né, do cerco ali e do que aconteceu até a destruição de Jerusalém. E agora vamos falar sobre a grande tribulação, né? Um tema que todo mundo tem um pouco de medo de falar sobre isso, fica um pouco assustado, mas é um tema bíblico que a gente precisa entender. Tá lá em Marcos capítulo 13, verso 19, Jesus, ele, após falar, né, sobre o abominável da desolação, ele começa a falar então sobre um outro ponto de transição, que seria uma grande tribulação que não teria igual desde a criação do mundo. E essa expressão também ele vai se encontrar lá com Daniel, né? Que também fala de um tempo de angústia, né? E a Bíblia fala que o poder do chifre pequeno perseguiria o povo de Deus por um tempo, tempos e metade de um tempo. E nós já estudamos, né, em lições anteriores a respeito disso, que esse período profético se equivale a 1260 dias ou anos literais, né, que equivale a anos literais. E ele se estendeu, então, de 538, quando o Papa ali recebe do imperador poderes civis e religiosos, e vai até 1798, quando cai o último Papa, né, ali pelo general enviado por Napoleão Bonaparte, né? Durante esse período de 1260 anos, o poder do chifre pequeno perseguiu e matou aqueles que não concordavam com o seu sistema religioso, né? E aqui em Marcos 13, 20, diz que a perseguição do povo de Deus teria seu tempo diminuído. A perseguição diminuiu após a reforma protestante, né? À medida que o poder do chifre pequeno ia diminuindo, as pessoas também aderiram às reformas espirituais. Mas a Bíblia diz que o poder do chifre pequeno aumentaria novamente, né? Lá em Apocalipse 13, próximo ali ao retorno de Jesus, né? Jesus alertou sobre a ameaça do quê? De falsos cristos e falsos profetas que surgiriam antes que ele voltasse. E Jesus advertiu seus seguidores para tomarem cuidado com eles. Jesus sempre ia alertando para que as pessoas não fossem enganadas, né? Isso era o grande tópico de Jesus, que as pessoas ficassem apercebidas, percebessem os sinais para não serem enganadas. E a quinta-feira, para finalizar, fala sobre a vinda do Filho do Homem, aqui falando já do retorno de Jesus. Marcos capítulo 13, a partir do verso 24, né? O evento será a volta de Jesus, né? Esse grande evento que antecedia vários sinais, né? As profecias do Novo Testamento apontam para esse evento. Por exemplo, Paulo descreve esse evento ao dizer que os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós vivos, né, seríamos arrebatados com eles para encontrar com Jesus nos ares. Ele falou sobre ressurreição que ocorrerá na volta de Cristo, né? Pedro também descreve esse grande dia, explicando que o Senhor não demora em cumprir suas promessas, mas deseja que todos se arrependam. E o Apocalipse também está cheio de descrições a respeito do retorno de Cristo. O ensino consistente do Novo Testamento é que a volta de Cristo é um evento pessoal, literal, visível e audível. Todos o verão quando ele vier. E vai ter muito barulho, não vai ser uma volta silenciosa, vai ser para que todos ouçam e vejam a volta de Jesus, né? Só que é interessante que em Marcos capítulo 13, 20, Jesus, ele fala que esta geração não passaria até que essas coisas se cumprissem, né? Ele usa esse termo e depois ele usa um outro termo que é aquele dia. Vamos tentar entender um pouco mais.
Jesus dizendo que aquela geração não passaria sem que as coisas acontecessem. Só que a geração de Jesus morreu há muito tempo. Então, o que será que Jesus estava querendo dizer com aquela geração, né? Senão seria uma profecia que se cumpriu de forma estranha, porque aquela geração ainda não está viva e Jesus ainda não voltou. Quando Jesus usa a expressão ali, aquela geração não passará enquanto essas coisas não acontecerem, Jesus não estava falando desse momento da sua segunda vinda, mas ele estava falando sobre a destruição de Jerusalém. Porque quando Jesus estava falando com os discípulos, ele estava falando sobre dois assuntos. Ele estava falando sobre a queda de Jerusalém, mas também sobre a sua vinda. Então havia momentos que Jesus estava falando de características da queda de Jerusalém e outras sobre a vinda dele. E quando ele se referia àquela geração, ele estava dizendo que a geração da época de Jesus não passaria enquanto o templo não fosse destruído. E foi o que aconteceu no ano 70, né? Que Jerusalém foi destruída e aquela geração pôde ver isso, né? E quando Jesus então se refere àquele dia, ele já está dizendo de algo futuro, né? Que aí assim seria a sua segunda vinda. Então, aquela geração que não morreria enquanto essas coisas não acontecessem, eram as coisas que se relacionavam com a destruição do templo de Jerusalém e não com a sua segunda vinda. E a expressão aquele dia, aí sim, se referiam a sinais, né, e eventos que estavam mais distantes do primeiro século. Então, o que nós podemos fechar de entendimento sobre a lição dessa semana é: Jesus se preocupa comigo e com você. Por isso ele deixa tão claro na Bíblia os sinais do seu retorno, como vai acontecer, para que eu e você ficamos apercebidos, não sejamos enganados por falsos cristos, falsos profetas e por ensino e doutrinas erradas. Basta, né, e cabe a cada um de nós lermos a palavra de Deus, estudarmos e pedirmos orientação ao Espírito Santo, né? Jesus ele ficou ali no final do seu ministério alertando os discípulos sobre tudo, porque ele queria que eles compreendessem, para que no momento em que Jesus não estivesse com eles, né, ali de corpo presente, porque o Espírito Santo sempre esteve com o povo de Deus, mas que eles não desanimassem, mesmo em meio a perseguições, a sofrimento, a todas as coisas que aconteceram, que eles permanecessem fiéis. E é isso que eu e você devemos também, não nos preocuparmos com as provações e dificuldades deste mundo, mas entregarmos toda a nossa vida, todos os nossos anseios aos pés do Senhor, que Ele cuidará de todos eles. E o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Ele vai nos guiar, nos ensinar e colocar as palavras na nossa boca no tempo certo. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um momento de estudo da lição. Chegamos aqui a momentos finais do livro de Marcos, aonde o Senhor está ali ensinando, alertando, explicando aos seus discípulos tudo aquilo que iria acontecer para que eles não fossem enganados. E hoje, quando estudamos a Tua palavra, este é o mesmo objetivo que o Senhor tem para nós. Que cada um de nós aqui estejamos ligados no Senhor, que não sejamos enganados, que nós não venhamos a nos perder com doutrinas vãs, erradas, mas que fiquemos cada dia mais, Senhor, certos de que a Tua palavra ela é verdadeira e que nós precisamos nos apegar a ela para conseguir, Senhor, passar pelas dificuldades desta vida. Usa-nos como instrumento em Tuas mãos. Continua nos ensinando através da Sua santa palavra, que o Teu Santo Espírito nos guie, Senhor, em toda a verdade. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a mim e a você para continuarmos estudando a palavra de Deus, porque quando a palavra está dentro do nosso coração, ninguém pode tirar. Amém? Até mais.